Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolan, Comunidade Monoteísta. Nesta sexta-feira à noite, quando o sol declina no horizonte, quando as nuvens escuras começam a povoar todos os lugares da terra, nós nos voltamos para as Escrituras Antigas e descobrimos no Shabat a conexão com o nosso Criador. Antes de começarmos, nós queremos fazer uma gratidão. Gratidão a todos aqueles que se inscreveram neste canal e nos deram a honra de termos 1000 pessoas inscritas. Qual o nosso interesse nisso? Compartilhar. Compartilhar com você aquilo que o Eterno e o Criador têm nos dado através das Escrituras Antigas e de fontes extrabíblicas, a fim de que possamos nós, fundamentados numa vida espiritual solidificada, fugirmos do domínio da Matrix e da influência dos anjos caídos. Quando nós assim procedemos, certamente a bênção de Deus virá. Obrigado você por se inscrever nesse canal e nos dá a satisfação de vermos 1000 pessoas participando da comunidade monoteísta Britolan, uma comunidade virtual de pensar livre. Bem, hoje nós gostaríamos de tecer algumas considerações sobre assuntos que nós já falamos. Já conversamos sobre a questão dos anjos caídos e também dos anjos do bem. E observamos que, através dessas informações, nós podemos estar alertas para determinadas situações prováveis e adversas que poderemos experimentar. Hoje nós falaremos sobre o tema a guerra entre os filhos das trevas e os filhos da luz. O conflito entre os filhos das trevas e os filhos da luz é um tema espiritual que aparece em diversas tradições religiosas e textos consagrados. Em 10 tópicos, resumimos esse conflito com base em possíveis interpretações de textos como a Torá, o Zohar, o livro de Enoque e o livro Grande Conflito de Ellen G. White. O primeiro tópico é dualidade espiritual. O conflito entre os filhos das trevas e os filhos da luz é uma interpretação da luta entre o bem e o mal, uma dualidade espiritual que está presente em várias tradições religiosas. Na Torá, essa luta é simbolizada pela escolha entre o caminho da justiça e o caminho do pecado. Segundo tópico, filhos das trevas. Nos textos, os filhos das trevas são frequentemente associados às forças do mal, representando aqueles que se afastam da luz de Deus e seguem caminhos de injustiça, corrupção e imoralidade. No Zohar, os filhos das trevas podem ser associados às influências malignas e às distorções da criação divina. Terceiro tópico, filhos da luz. Os filhos da luz são aqueles que seguem os mandamentos de Deus e buscam viver de acordo com a sua vontade. Eles são associados à retidão, à justiça e à busca pela verdade. No Zohar, esses indivíduos estão alinhados com a sabedoria divina e a iluminação espiritual. Não são necessariamente aqueles que vivem num processo da religião. Quarto tópico, o livro de Enoque. O livro de Enoque, um texto apócrifo, descreve a queda dos anjos e a corrupção da humanidade, o que intensifica o conflito entre as forças do bem e do mal. Os filhos da luz
são aqueles que permanecem fiéis a Deus, enquanto os filhos das trevas se deixam corromper pelos anjos caídos. 5. Tópico 5. Conflito cósmico. Em O Grande Conflito, livro de Ellen White, o conflito entre os filhos das trevas e os filhos da luz é entendido como parte de um grande conflito cósmico entre Cristo e Ra-Satã, que envolve toda a humanidade e o universo espiritual. 6º tópico: o destino final. Em várias tradições, o conflito culmina com o triunfo dos filhos da luz sobre os filhos das trevas. Na escatologia judaica, bem como em outras tradições, o fim dos tempos trará a vitória final do bem sobre o mal, com a justiça divina prevalecendo. Tópico 7. Relação com a Torá. Na Torá, o conflito entre luz e trevas pode ser interpretado na luta entre seguir a lei divina e ceder às tentações e idolatrias. A obediência à Torá é vista como a escolha da luz, enquanto a desobediência leva à escuridão espiritual. Tópico 8. Zohar e a Árvore da Vida. O Zohar, um texto central na Kabbalah, descreve a Árvore da Vida como a fonte da luz divina. Os filhos da luz são aqueles que se conectam com essa luz através do estudo e da prática espiritual, enquanto os filhos das trevas estão desligados dessa fonte e vivem na escuridão. Tópico 9. Luta interior. Esse conflito também é interpretado como uma luta interior em cada indivíduo, entre as inclinações para o bem, Yetz HaTov, e para o mal, Yetz Hara. Os filhos da luz são aqueles que dominam suas inclinações malignas, ou seja, buscam a retidão. Tópico 10. Ressurreição e julgamento. Em várias tradições, o conflito entre luz e trevas culmina no dia do julgamento, onde os justos, filhos da luz, serão recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios, filhos das trevas, enfrentarão a condenação que será dada pelo próprio Deus. Essa visão é comum em escritos apocalípticos e em textos como o Grande Conflito. Bem, esses tópicos oferecem uma visão ampla do conceito do conflito entre os filhos das trevas e os filhos da luz, com base nas fontes mencionadas. Bem, o texto que nós acabamos de ler é um texto interessante, no qual precisamos fazer uma avaliação sobre o nosso procedimento com referência às nossas escolhas no campo da espiritualidade. Quando nós falamos nisso, nós não estamos induzindo quem quer que seja de ir para qualquer caminho espiritual. Isso faz parte de uma escolha pessoal. Isso faz parte de uma avaliação interna. Se você é conectado com coisas positivas, você está dentro da perspectiva de que você está pertencendo a um grupo especial. São os filhos da luz. Enquanto que os filhos das trevas são personagens que causam dor e sofrimento não apenas a si, mas a sua família, a humanidade. A humanidade e o cosmos está doente. Sara nossa terra, Criador, para que nós possamos viver dias melhores. Obrigado pelo seu contato. Toda sexta-feira nós estamos aqui juntinhos com você. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos.
e seja luz.